volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu vou conversar agora com Márcia Ortiz, da Escola de Natação Márcia Ortiz. Márcia, bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia, imensa satisfação da gente também. Eu não conheço nada parecido com a Escola de Natação Márcia Ortiz aqui em Natal. Vocês estão sós no mercado ou tem algum concorrente semelhante? E o que é que diferencia você das escolas de natação que tem por aí afora? A gente já vem num longo percurso, né? A gente já foi generalista, a gente já foi especialista, agora a gente está se diferenciando, né? A gente está oferecendo, vamos dizer assim, detalhes, oferecendo pontos de contato na experiência do cliente que são diferenciados. Vamos explicar o que é ser especialista, o que é ser generalista, para a gente saber, né? O que é um generalista na área de natação infantil? Normalmente generalista são aquelas pessoas que fazem o básico, né? Que Com muita gente, por exemplo? Isso, que normalmente o professor está fora da piscina, que o foco está voltado na pernada, na abraçada, naquele tipo de serviço onde não se tem muito cuidado nos detalhes. Não está individualizado, é isso? Isso, é alguma É coisa quase uma assim. commodity, então. Assim, como, por exemplo, natação em piscina rasa, natação com 20 alunos. Quando a gente começou, né, sair da faculdade, a gente trabalhou num ambiente assim. Então, hoje você olha para trás, você tem certeza do que você não quer mais. Sim, boa essa. A experiência ensina a fazer certo. Como é hoje? Qual é o público-alvo da Márcia Ortiz Natação Infantil? A gente vem, como eu falei, né, a gente vem se diferenciando, então a gente focou num nicho que é primeira e segunda infância, né, onde a gente trabalha a partir dos 3 meses, né, com os bebês, com muita responsabilidade, né, eu sei, mas tão novinho, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, né, muitas vezes começa a orientação no próprio banho, na casa da pessoa, a gente vai preparando aquele bebê, aquela mãe, para que possam ser recebidos num ambiente já maior, né, na piscina, e a gente vai até por volta de 9 anos em grupos, mas a gente não deixa de pensar no todo. Então, a gente tem, por exemplo, aquele adulto, né? Eu tenho trauma, não consegui nadar no tempo certo, eu acho que o meu lazer é prejudicado, tenho medo. A gente faz um trabalho aproximadamente com um tempo de 3 meses. Isso é um trabalho psicológico? É da psicomotricidade, é da natação, é da gente olhar para o cliente, o foco está no que ele pede para a gente. E aí a gente vai usar as ferramentas para entregar o que ele está pedindo. Então a Márcia Ortiz é muito mais que uma escola de natação. A gente tem essa preocupação, a gente tem esse cuidado, porque a gente já vem de um percurso muito longo. Então, a gente já tem a gente tem gerações, né, que contaram para a gente o que foi importante, o porquê que lembra com carinho do nosso trabalho, o porquê que indica. Então, a gente cuida para que essa entrega seja, de fato, uma entrega bem significativa. Como é esse processo? Aliás, como é esse atendimento às crianças? Tem um processo específico? Tem uma metodologia diferenciada? Como é isso? A gente criou ali vamos dizer assim, um caminho, né, com etapas e a gente vai seguindo conforme o alcance de objetivos, mas esses objetivos, eles não são só da natação, eles são, por exemplo, do desenvolvimento psicomotor, eles são da segurança aquática, eles são de habilidades sociais. É muito mais do que lazer, então, é muito mais um complemento técnico ou teórico, né? Quando a gente vai receber os pais, né, a gente pergunta, por que você está procurando a gente? Se a gente tivesse que te dar 5 opções, saúde, esporte, lazer, segurança, ou então alguma coisa de socialização, o que você escolheria? Eles, mas é difícil, a gente quer tudo. Não, vocês vão ter tudo, mas eu preciso saber o que é que move, né, o que está trazendo na mente dos pais. Vocês até a gente, para a gente poder começar a trilhar esse caminho aí em função
do que vocês estão pedindo para a gente. Mas é isso mesmo, eu sou suspeita, né? Mas é isso, é bem mais do que natação. Como é que você formatou esse negócio? Muito tempo de piscina, viu, Gêner? É? Tenho mais de 30 anos de piscina. Puxa, tudo isso. Como é que é? A sua área de formação específica é o quê? Comecei na educação física Sim. e aí depois eu sempre tive um jeito de pensar que eu não queria fazer o que todo mundo estava fazendo. Então eu fui procurar formações. Isso é marketing, você sabe, né? Em Isso. marketing a gente sempre diz, busque se diferenciar, procure fazer a diferenciação. Porque você se posiciona, não tem ninguém, né? Exatamente, mas isso foi muito espontâneo. Intuitivo. Porque não fazia eco, não fazia sentido para mim recordes, treinamento de equipes ou de alta performance. Isso para mim nunca foi fácil, nunca foi uma área que me atraía e praticamente era isso que era a educação física. Né? Sim. E aí eu fui para as questões de saúde, das pessoas com deficiência, dos públicos minoritários naquele momento, que era gestante, idosos, e aí a gente foi traçando estratégias, buscando conhecimentos nessas áreas que, de certa forma, fizeram uma rede muito importante, né, para a nossa atuação. Hoje vocês oferecem o que lá especificamente? A gente tem duas empresas, né? A gente tem uma empresa que ela está ali para reabilitação, então ela fornece psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia, temos dentista, então a gente tem uma rede ali de saúde, de apoio para essas questões. E há uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, a parte estratégica, né, da empresa que não sou eu, mas que põe um olho aqui e um olho para frente. Tem a parte estratégica. É Ivan, né? Meu esposo. Ele Ivan está o tempo inteiro olhando para cá e olhando para frente, né? E aí ele disse, a gente precisa melhor posicionar a questão da natação, de tudo que a gente faz dentro da piscina. Então, dentro da piscina, a gente consegue fazer essa mediação com o que está acontecendo na parte clínica. Então, pessoas com deficiência, pessoas que, por exemplo, tiveram Covid, pessoas que tiveram problemas com Alzheimer ou então algum acidente ortopédico, alguma coisa, e a gente consegue fazer essa interseção do que está acontecendo dentro da piscina com o que pode acontecer fora, né? Com uma fono, com uma psicóloga, e também a natação propriamente dito, né? Para a criança investindo na infância, então é sempre muito plural, assim, tudo que a gente oferece. Tem atividade para um idoso? Tem. Tem atividade para bebê? Tem. Então, a gente criou... Então, idoso, bebê e gestante, você já falou 3 categorias. Isso, e criança. 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 Bem legal isso aí. Como ponto de vista de negócio, você acha esse formato que vocês estabeleceram é um bom negócio? Por incrível que pareça, a gente considera, a gente não, né? É considerado um negócio de nicho, né? Sim, certo. Então, hoje, quando a gente escuta que a gente participa de associação, né, de escolas de natação, a Beaqua, a gente participa de grupos onde a gente discute com empresários do mesmo ramo, a gente vai viajar, a gente aproveita e conhece escolas, né? A gente percebe que é a tendência. Então, de alguma forma... Pelo mundo afora? A tendência é você nichar, sim, né? Certo. Então, de alguma forma, a gente já fez isso antes de virar moda. Antes de perceber que o destino, que o caminho era esse. Que interessante, né? Quantas unidades tem? A gente tem 2 da natação e 2 da clínica, né? Sim. Então, são unidades... integradas. A primeira delas, ela tem tanto a clínica quanto a natação. E se a gente cuidar, Ivan vai e já tem ponto para a próxima. E eu digo, não, espera um pouquinho, vamos aqui, porque a parte operacional é muito puxada, né? É pesada, assim. Então, eu fico, às vezes, segurando um pouquinho. Mas vocês estão aonde? A gente está em Mirassol, ali do lado... É Lagoa Nova, mas é do lado do Conjunto Mirassol, de frente para o campus. No campus da UFRN. Isso.
ali perto da Escola de Música, do Ney. Sim. E também agora, há menor tempo, há um ano e pouquinho, em Tirol, ali perto do Triângulo, daquele miolo do Alto Tirol ali, pertinho Sim. da... Pertinho já do Exército, né? Isso, passando um pouquinho. Como é que o mercado recebeu esse projeto de vocês completamente inovador? Era curioso porque com a pandemia a gente veio tendo dificuldade de entrega de materiais, de finalização de obra, e as pessoas passavam chateadas, né? Poxa, vocês ainda não inauguraram. Não, mas tenha um pouquinho de paciência. A gente já tinha turmas, né, todas planejadas para quando a gente conseguisse inaugurar. Então, a gente acredita assim, que foi melhor do que a gente esperava. Foi você que concebeu esse método de trabalho que você desenvolve lá? Você mesmo? Isso, a gente tem uma equipe, né? Mas a gente, ao longo do tempo, vai percebendo nuances de o que está dando certo, o que está dando errado e o que a gente precisa estar antenado, porque a criança de hoje, ela não é a criança de ontem. A criança de hoje, ela tem outra pegada, ela tem... Exatamente, né? Ela brinca diferente, ela tem estímulos diferentes. Por quê? Porque o que está ao redor dela hoje é outro cenário do que estava há 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa estar atento a isso para que a gente possa continuar motivando, continuar mostrando outras possibilidades de brincadeiras com o corpo, porque antes era muito mais natural, era muito mais espontâneo que isso acontecesse, né? O contato, a forma das crianças estarem juntas. Hoje, a sedução pelas telas né, assim, é em tudo, né? É isso. Os diferenciais, por exemplo, a piscina. Como é que são as piscinas? A gente tem que pensar assim, primeiro, né, as piscinas elas são projetadas para o público infantil. Então, certo. Isso, de certa forma, na arquitetura, a gente já consegue provocar estímulos diferentes. Né? Então, a gente já consegue oferecer, por exemplo, uma entrada mais tranquilo, porque o professor não precisa receber uma criança, por exemplo, nova no colo, né? Ela já consegue, devagarzinho, oferecendo uma condição de melhor adaptação. Então, isso de fato faz muita diferença. A água né? É fria? Não, não, a água bem quentinha, salinizada, né? Com muito mais, uma condição muito maior de oferecer menos risco a agressões às mucosas, nariz, Sim. ouvido, olho, né? Tudo que uma filtração acima. Estou vendo pelo seu olhar que você vibra com o negócio, né? Isso, é assim. A gente basicamente, a gente já deu a informação que o tempo permite. O tempo já voou. Eu queria só uma mensagem sua sobre o ponto de vista do negócio, da satisfação pessoal, que é você fazer uma coisa, uma atividade, uma empresa que você acredita que faz diferença e aquilo se realiza. Nós somos de um lugar em que quem faz merece palmas e nem sempre recebe palma. Por isso que eu queria que fosse uma mensagem sua. A gente sabe que a infância é aqui e agora, né? Então, muitas pessoas estão empreendendo, estão com o tempo todo muito ocupado e a infância está ficando muito terceirizada. Então, é muito importante que a gente destine tempo, que a gente destine um investimento para as nossas crianças, porque a gente vai colher isso ao longo da vida toda, né? Então, é muito importante que elas tenham atenção e que elas tenham atividades direcionadas para que elas possam ser crianças e evoluir, né? Assim. Como você está acostumado a ver aqui, sempre tem um tipo de negócio diferenciado que muitas vezes você nem imagina. Eu acho que ela transmitiu boa parte do que representa, mas eu aconselho a conhecer de perto para ver a extensão do trabalho, porque só o dizer nem sempre faz com que a gente compreenda totalmente como é a prestação do serviço da Escola Márcia Ortiz de Natação Infantil. Márcia, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigada sim. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. Tenha uma boa semana e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos.
Uma história feita por você.